novamente, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Zonta, falando diretamente de Ribeirão Preto, com meu grande amigo Guilherme de Oliveira Freitas, também esse professor, esse historiador bonitinho. Quem nos assiste agora, tá olhando esse programa e fala assim, esses dois estão com uma aparência estranha, estão meio cansados, tá tudo bem, Gui? Fala pessoal, tudo bem? Como é que vão as coisas? Poxa, que enorme prazer estar aqui, é gostoso, tá? Eu agradeço muito pela presença, lembrando que esse podcast de atualidades do Coruja Sábia, a gente lança um episódio novo toda quarta-feira, 19h15, tá? Da noite, óbvio. Estamos no Spotify e no YouTube do canal do Coruja Sábia, então obrigado para todo mundo que acompanha a gente. E Pedrinho, dizem que a vida de professor é basicamente ver uma vida sobrecarregado, né? Então é basicamente isso, né? Eu ouvi falar. Eu olhei pro Pedro, ele tava pálido. O Pedro me olhou, eu tava pálido. Aí falou, estamos trabalhando muito. E ó que a gente não chegou em novembro ainda, hein? Não, calma aí que piora. Tá ruim? Calma. Bom, e aí, Pedrinho, o que você manda? Qual que é o trem aí? Bom, acho que hoje, né, a gente tá aqui pra conversar sempre de assunto calmo, né, Gui? A gente descobriu que Atualidades basicamente é uma série de assuntos bonitos, né? Exato, ultimamente... Uma série de irmandade, de amor, fraternidade, empatia. E ultimamente a gente tava falando de muita coisa perigosa, de muita questão, que envolve energia atômica. Eu falei assim, vamos tentar escapar disso. Aí do que a gente vai falar hoje, Gui? De Irã. De programa nuclear iraniano. Opa, então eu me enganei. E é um país bem tranquilo, né? Tranquilo, tá tudo de boa. sossegado. Relações internacionais, legal também, legal, todo mundo. Amigo de todo mundo. O Ocidente se dá bem com o Irã. Eu já falamos aqui de país que é amigo de muita gente, mas igual o Irã, eu acho que eu nunca conheci. Irã é especial. Irã é especial, só tem amizade, só amizade. Só gente boa. Só gente boa. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. É bom que eles não andam com ninguém, né? Então tá tudo bem. Então tá tudo certo. Guiguito, vamos ler a notícia? Vamos ler a notícia, a gente tem sempre uma notícia pra gente puxar o episódio, né? Então eu vou ler a notícia pra você. Notícia do G1, vamos lá. União Europeia estuda a resposta do Irã a projeto de acordo sobre o programa nuclear. Negociações tentam salvar o Acordo de Viena de 2015. A União Europeia anunciou nesta terça-feira, dia 16, que está estudando a resposta do Irã ao texto final, elaborado pelo bloco para tentar salvar o acordo de 2015 sobre o programa nuclear de Teherã. E aí, Pedrinho, o que você me diz? Digo que a gente tem uma novela muito grande nisso, né? Nós vamos falar, eu vou falar desse capítulo mais imediato dessa novela. Eu sei que você sabe muita coisa do capítulo mais anterior a essa novela, mas a questão a gente está falando de um país muito importante já estrategicamente, um país que está na fronteira do Ocidente com o Oriente e que isso sempre foi um elemento muito importante da história do Irã. Quando a gente olha para o Irã, e aí sempre, né, a questão da geografia, a questão da história combinados, o Irã, quando a gente olha a posição geográfica dele, no norte do Irã a gente tem o Cáucaso, então região de influência muito importante da Rússia, né, a Geórgia, que sempre foi muito próxima da Rússia, faz fronteira com o norte do Irã. Se a gente olha pro oeste do Irã, a gente tem a Mesopotâmia, então atualmente a gente tem o Iraque, que é uma região também de muita importância, muito vinculada com a produção de petróleo. Se a gente olha pro leste do Irã, a gente tem a Índia. Então a gente tá falando de um lugar fundamental quando a gente pensa os fluxos e os comércios entre Europa e Ásia no tempo atual. E aí, quando a gente volta lá atrás, né, quando a gente volta em 2015, nós tínhamos lá o período final do governo democrata do presidente Obama, né? Já estava no segundo mandato do Obama. E o Obama tentou costurar junto ao Irã um acordo nuclear muito importante, né, no qual o Irã trabalharia, ou o Irã agiria principalmente no sentido do beneficiamento atômico, primeiro para recursos médicos, depois para a produção de energia. A gente já vai falar que talvez isso tenha escapado um pouquinho do controle. Isso faz parte dos acordos finais do Obama, né? Vale a pena lembrar que no segundo mandato do Obama, principalmente depois das midterms, as eleições de meio termo dos Estados Unidos, os democratas perderam muita força dentro dos Estados Unidos. E aí o Obama se transforma naquilo que é chamado de pato manco no governo estadunidense,
que é um presidente que, apesar de ser o presidente da República, não tem poder sobre nada, porque perdeu a maioria no Congresso. E aí, nesse sentido, o Obama fortalece a ideia da política externa. A gente falou aqui nos nossos primeiros programas que política externa é uma forma de política interna. O Obama tenta se aproximar do Irã nesses acordos atômicos e tenta se aproximar de Cuba. Quando acaba o governo Obama, as primeiras coisas do governo republicano Donald Trump é cancelar um acordo econômico com o Irã, cancelar um acordo comercial com Cuba. E isso leva o Irã a uma resposta, né, Gui? Essa resposta é a resposta de, bom, beleza, os Estados Unidos recusou o acordo nuclear, mas eu vou continuar a minha produção nuclear. Como funciona isso? Não, lembrando que o acordo foi feito em 2015, depois de 20 meses de negociações, e o Trump rompeu esse acordo em 2018, né? É isso aí. E aí, a questão justamente é que o Irã vai usar, então, uma espécie de argumentação de que, olha, beleza, a gente tinha um acordo, e enquanto esse acordo estava válido, os Estados Unidos cumprindo a parte dele, o Irã estava cumprindo a parte dele. A partir do momento que os Estados Unidos não cumprem mais a sua parte, o Irã não tem mais que cumprir esse acordo nuclear. E aí, o Irã... aí vai, né? O Irã era um país que estava aberto a receber os cientistas, né? A galera da Comissão Nuclear Internacional, para justamente monitorar. Depois disso, isso está suspenso. E como que é esse aí vai do Irã, Gui? É isso aí. Bom, primeiro ponto. O lance é que quando o Trump rompe esse acordo, ele retoma as sanções que eram feitas. E essas sanções são muito pesadas, tá? Então, apesar do Irã super entrar forte nesse lance de enriquecimento de urânio e de fazer o seu programa nuclear, o Irã prefere o acordo. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque sem o acordo, as sanções são muito pesadas. Quando você estuda o desenvolvimento econômico do Irã, quando você estuda a exportação de petróleo, quando você estuda a história recente do Irã, você percebe que o Irã estava bem. E aí, quando chega as sanções, ele afunda. Então, o Irã, ele tem interesse em aceitar essa negociação e renegociar esse negócio aí, certo? Bom, e o Irã, depois de 2018, ele entrou num nível muito intenso de desenvolvimento nuclear. A gente leu uma notícia uma vez, né, falando que eles estavam produzindo 18 vezes mais do que era definido. Lembrando que o urânio, para fins médicos, energéticos e tudo mais, é um urânio 20% enriquecido. E hoje o Irã já anunciou que tem capacidade de fazer um urânio até 90% enriquecido. Cara, não urânio, usa tanto na medicina. Urânio 90% só serve pra uma coisa, né? Só serve pra uma coisa, né? Só serve pra uma coisa, né? E não é fazer raio-x, né? Não é, um super raio-x, né? Super raio-x faz. Não deixa de ser um raio-x, né? Serve pra fazer bomba atômica. E aí qual que é o lance? Onde mora o... Cara, tem muitas dessas na história, né? Hoje, os Estados Unidos é o grande país que tenta barrar o programa nuclear iraniano. Pedro, essa resposta pra gente que é historiador, mesmo se você já não soubesse, não é uma resposta difícil. Adivinha quem foi o primeiro país a dar um suporte para o programa nuclear iraniano? Então vamos lá. Hoje, qual é o país que mais tenta barrar o programa nuclear iraniano? Estados Unidos. Estados Unidos. Pedro, conta pra mim qual foi o país que iniciou o programa nuclear iraniano. Por acaso foi os Estados Unidos? Pois é. Lembra dos grupos titas do Iraque? Quem que começou treinando também, né? Os Estados Unidos? É isso aí. Gente, vamos lá. Não vamos entrar na parte histórica, não, mas eu vou entrar um pouquinho só, pelo menos pra falar dessa história do programa nuclear, tá? Essa segunda metade do século XX. Isso aí. Bom, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, 3, 4 anos depois, a União Soviética também desenvolveu bombas atômicas. E foi quando entrou Eisenhower, né? A gente falou disso na semana passada. E o presidente dos Estados Unidos, que era um herói de guerra, ele falou assim, bom, o nosso bloco inimigo, né, o bloco socialista, ele já tem um programa nuclear. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que os nossos amigos também tenham programas nucleares e que sejam programas nucleares pacíficos. Então a ideia é que o bloco capitalista, que o bloco ocidental... E aí lembra, o Irã era um país pró-ocidente, a gente vai falar muito sobre isso, ok? E aí o Eisenhower falou assim, então vamos criar um programa para desenvolver programa nuclear em todos os nossos amigos e que sejam... Olha, eu gosto do nome do programa. O programa chama Átomos para a Paz. Átomos para a Paz.
Dá até pra ter uma música estilo Criança Esperança. É isso, Átomos para a Paz. Somos amigos. Ah, que legal. E aí o programa dos Estados Unidos, e é com certeza, né? O Irã tá desenvolvendo um programa nuclear para a paz. Exato. A preocupação é que é pacífica. Medicina e paz. Podia ser o lema do Irã. Podia. Urânio, medicina e paz. Quando eu estudo Irã, me lembra muito isso. Exato. E aí o Eisenhower criou um programa chamado Átomos para a Paz, que era um programa que iria dar um suporte e um start em programas nucleares em diversos países amigos dos Estados Unidos para desenvolver a tecnologia nuclear para a paz. Foi aí que o Eisenhower foi pro Irã, teve contato com a dinastia Pahlav, né? Pahlav. Teve contato com esses imperadores ali, com esses reis, e desenvolveu o início do programa. Então, uma marca do Irã, na época, antes da Revolução Iraniana, era um acordo nuclear pacífico. Teve a Revolução Islâmica Xiita, e aí esses caras começaram... E aí, o primeiro ponto, no começo da Revolução, Pedro, eles falaram que eles abandonaram o projeto. E aí ninguém nunca soube desse projeto. Aí eu marquei aqui... Em 2003, a Organização Internacional de Energia Atômica descobriu que o programa nuclear iraniano existia. E não é que existia. Existia há 18 anos. Então o Irã conseguiu desenvolver um projeto nuclear por 18 anos sem ninguém saber de nada. Lembrando que a essa altura já era islâmico, já era xiita, já era super inimigo do Ocidente. Beleza. Foi aí que começaram a aplicar um monte de sanção pesada pro Irã. Beleza? Gente, teve um pacote em 2010 que foi um regaço na história do Irã, tá? Por quê? Porque barrou a exportação de petróleo. E o Irã sobrevive do quê? Exportando petróleo. Teve um monte de casos famosos de navios iranianos que foram parados no mundo inteiro, porque os Estados Unidos botavam sanção. Gente, vamos lá, se os Estados Unidos colocou sanções internacionais, quem que não vai obedecer, né? No Ocidente, todo mundo, América, todo mundo vai obedecer. O Brasil já aprisionou navio iraniano. Então, por conta disso, o Irã vai entrar, vai afundar muito. E aí rola um super de um problema. O Irã deseja assinar um acordo, lembrando que eles já tinham assinado lá o Tratado de Não Proliferação lá em 68, mas claramente não obedeceu. E o Irã busca então um acordo. Gente, até hoje, de novo, o Irã, ele busca um acordo. É interessante pro Irã do ponto de vista de conseguir... Econômico, né? Pronto, poder voltar sem as sanções. Sim. E aí... O Obama conseguiu fazer, depois de 20 meses de negociações pesadas. Aliás, é considerado o grande marco, uma vitória, né, do Obama na política externa, um acordo com o Irã. Só que aí o Trump entrou em 2018, ele já cancelou. Hoje, agora voltando à história, hoje esse acordo tem sido reconversado. A União Europeia, o grupo chama... É P5+1, né, que são as grandes potências com poder de veto, mais Alemanha, tem França, Reino Unido... aí falam de China, Rússia e, claro, Estados Unidos. Então, as grandes potências mundiais e europeias estão envolvidas nesse acordo e a gente está bem próximo de ter um retorno ao acordo e voltar àquelas ideias de 2015, beleza? Vale citar que existe um interesse particularmente grande, um interesse global particularmente grande nesse momento, que vai fazer com que o Irã se fortaleça, que vai fazer com que Venezuela se fortaleça, são esses párias internacionais, né? Justamente que é a questão da elevação do valor do petróleo por conta da guerra com a Rússia. E aí, nesses momentos, esses países que são inimigos antigos tornam-se menos inimigos em virtude do inimigo mais recente. Né? Tanto é que nessas negociações, o Irã está exigindo um monte de coisa... E ele tá considerando que ele tá num terreno favorável pra ele. Sim. Porque ele fala, o mundo não é uma situação boa pra vocês exigirem muita coisa de mim, não, né? Sim. Existe uma estimativa que se essas sanções caírem, em pouco tempo o mercado global vai receber 1,3 milhão de barris de petróleo. Sim. Cara, então o mundo vai ser reabastecido com petróleo. Isso é significativo. Sim. Bom, muito interessante. Louco, interessante, né? Então acho que é essa questão atual da treta do petróleo. E aí, o nosso objetivo agora, estabelecido isso, que a gente tem um problema muito pontual aqui, é entender que existem mais problemas históricos entre Ocidente e Irã,
e entender que quando a gente fala de Irã, a gente tá falando de uma identidade cultural muito diferente, apesar de ser um país muçulmano, certo? Boa, perfeito. Bora falar disso? Cara, então vamos pra essa parte histórica aí. Perfeito. Vamos rodar nossa primeira vinhetinha e ir pro segundo bloco. Bota lá. Pedrinho, cara, você disse então que o Irã tem uma origem persa. Persa. Pedrinho, dá pra você bater alguns recordes hoje, né? Ah, eu não quis. Dá pra você bater alguns recordes hoje. Eu não sou um Toda cara... vez nesse programa que a gente vai pra parte histórica, a gente consegue ver pra quando que nós vai. Eu sou um cara moderado, eu sou tão moderado que eu pensei em voltar pra 1794. Eu falei assim, não, 1794, muito tranquilo. Falei, não, muito tranquilo. Não, dá pra buscar mais coisas, A gente vai voltar pra 580 a.C. Não é um recorde. Não é um recorde. Mas é caprichado. 580 a.C. É bom. A gente já voltou pra 4.000 a.C. Já. A gente chega... Já. Cara, qual que será o episódio, o programa? A gente fala de Egito, a gente fala da invenção da agricultura. É verdade. Em 10 mil a.C. Vamos falar da questão do Iraque. Bom, Mesopotâmia ou falar de Turquia e falar, sei lá, de Satauliuk, 14 milhões de Cristo. Ótimo, vai, brilha. Bom, presta atenção. É extremamente importante, então comecei o programa falando sobre o que nós temos de diferente quando a gente fala sobre Irã, que é a posição geográfica, tá? Então pega o seu mapinha, abre aí no Google onde está o Irã hoje, você vai ver, o Irã está bem numa região de fronteiras. A gente falou isso sobre Turquia, mesma coisa vale sobre Irã. E o que vai ser muito interessante? Muito interessante, essa região é uma região povoada há muito tempo, então pra gente pensar... Quando a população sai da África, né? Quando o Homo sapiens sai da África, o Irã vai ser uma das primeiras regiões povoadas. Há quem defenda, inclusive. Agora você voltou legal, né? Foi agora povoado antes da própria Europa. Agora você foi legal, né? Isso agora... a gente tá falando de 70 mil a.C., por que não brincar por aí? Mas o que vale a pena destacar? Vale a pena destacar que essa região começa a se tornar uma região coesa politicamente a partir da chamada dinastia Aquemênida, ou Império Aquemênida, ou Primeiro Império Persa, né? As figuras mais famosas, né? O grande primeiro imperador desse grupo foi o Ciro II, e aí a gente tem todo o grupo do Ciro, Cambises, o Dario e o Xerxes, que a gente no geral fala quando fala de Antiguidade Oriental. E fala de guerras médicas também, no expansionismo persa. Qual é a importância dessa dinastia Aquemênida? Eles formam de verdade o primeiro império mega unificado que se tem noção na história da humanidade. O Alexandre o Grande, quando a gente fala do Império Macedônico, se inspira no Império Persa. O crescimento do Alexandre é o crescimento do Império Persa, basicamente. Perfeito. O Império Romano é baseado no Império do Alexandre, que é baseado no Império Persa. Então, qual que é a ideia? A ideia é ter uma força centralizada com uma capital, e aí essa capital... ela muda ao longo do tempo, mas ela é a cabeça administrativa do império. Esse império é um império que vai conseguir, como nenhum outro império mesopotâmico, trazer várias culturas diversas para dentro de si, respeitando as características culturais dessas diversas culturas. Mas colocando como elemento importante a sua própria, estabelecendo um comércio muito intenso entre todas as partes, um sistema de trocas muito intenso entre todas as partes, um sistema de entregas muito intenso entre todas as partes, um sistema de agricultura muito intenso entre todas as partes. Então, o segredo desse primeiro império é formar essa coesão, que é uma coesão que nunca tinha sido pensada até então, perfeito? Isso é muita obra do Ciro Grande, é muita obra do Dario I. A gente tem o Xerxes como a grande figura da expansão, tentando conquistar os gregos que não haviam sido conquistados, e tendo bastante sucesso em relação a algumas cidades-estado que estavam onde hoje é a Turquia, mas ao tentar dominar a Grécia, esse império acaba sofrendo bastante. O que é importante desse momento todo? Esse império, o primeiro império persa, tem como religião uma religião chamada Zoroastrismo. E o Zoroastrismo é uma religião que está associada, ela é uma religião, não é monoteísta, ela é dualista. Então ela tem um deus da bondade, construção e tudo mais, e um deus da maldade, destruição e tudo mais. De modo que o mundo, na visão dos persas, está muito vinculado a isso. Quando se fala em agregar outras culturas, os persas não têm problema. As divindades, algumas são mais boas, então estão vinculados com esse deus da criação. Algumas são mais destrutivas, estão vinculados com esses deuses da destruição. Bom,
Esse império, essa dinastia aquemênida, ela termina e aí a gente vai ter as invasões gregas. As invasões gregas vão estabelecer a chamada dinastia, o Império Seleucida. Depois a gente vai ter os partas vão brigar bastante com os romanos. Depois dos romanos vão acabar sendo muitos inimigos desses persas, os sassânidas, mas tudo isso continua sendo o grande Império Persa. São esses sassânidas que vão enfrentar primeiro o Império Bizantino, então eles vão ser muito inimigos do Império Bizantino. Eles se engalfinham porque tem toda uma parte ali da Mesopotâmia que o Império Bizantino quer para si e que o próprio Império Sassânida, o próprio Império Persa quer para si, e eles vão brigar, até que eles tenham um inimigo em comum, que são os muçulmanos. Então, a gente não pode esquecer que se forma ali o Islã por volta ali dos 630 mais ou menos. O Maomé fortalece suas posições na Península Arábica e a expansão do Maomé pela Península Arábica significa a redução do poder ao mesmo tempo do Império Persa e a redução do poder do Império Bizantino. Império Bizantino e Império Persa se unem, não unem completamente, mas se aproximam politicamente, mostrando a influência desse poder ali local, só que nenhum dos dois conseguem conter os muçulmanos. Vai ser nesse momento que a gente tem ali por volta do ano 600, 650, a formação do chamado Califado Rashidun. E é esse califado Rashidun, gostou da pronúncia? Que bonito, né? Eu achei mesmo. Fala de novo. Rashidun, tá? Posso enfeitar mais. Dá um barulho, né? Dá uma onomatopeia, né? É bonito, né? Tem bonito. uns nomes bonitos, né? Parabéns. E esse califado Rashidun vai ser responsável por conquistar todos os persas. E aí, no lugar de se mesclar uma religião a mais e de se adicionar uma religião a mais, a Pérsia se transforma a partir desse momento em um território tipicamente muçulmano, tá? Nesse momento, no califado Rashidun, e o Gui vai falar disso daqui a pouco, faz sucesso um grupo dos muçulmanos, logo depois da morte do Maomé, que é o grupo dos xiitas, que vão começar a se opor nesse momento aos famosos sunitas. Os sunitas entendiam, e aqui essa explicação mais simplista, né, Gui? Os sunitas entendiam que a suna, os exemplos que o profeta Maomé deixou, eram suficientes para a gente escalar as autoridades religiosas e as autoridades políticas. Os xiitas acreditavam que os descendentes diretos de Maomé deveriam organizar o poder. Isso vai ser uma ideia que vai se fortalecer bastante no Irã a partir desse momento, na verdade, na Pérsia a partir desse momento, e essa Pérsia continua a sua influência ali nessa região geográfica do mundo, ora negociando com bizantinos, ora negociando com o que vai ser mais na frente a Rússia, ora negociando o que vai ser mais à frente a Índia. O que vai ser muito interessante? Então, a gente tem ali uma política muito mesclada que envolve essa parte do globo, uma parte de transições, mas sempre muito marcado por muita riqueza, graças às rotas comerciais que atravessam o território da Pérsia. Bom, quando a gente se aproxima do nosso tempo, já na Idade Contemporânea, a gente vai ter o Império Qajar. O Império Qajar é um império que nasce com a Idade Contemporânea, o início dele é 1794, perfeito. A Idade Contemporânea é 1798, e dura até o 1925. 89, né? 1789, perdão. Exato, bem no comecinho, exato. E aí o que é muito interessante desse Império Qajar? Eu troquei o 98. O que é muito interessante desse império? Tudo aquilo que afeta a geopolítica da Europa também afeta esse Império Persa dessa dinastia Qajar. Então a gente vai ter nacionalismo aparecendo no mundo, esse império vai ter uma questão nacionalista forte. A Inglaterra marca sua posição na Índia, isso começa a afetar diretamente esse império, porque a Inglaterra porque quer que esse império se dobre às suas vontades, só que esse império é um império muçulmano, ultra independente. A Rússia começa a forçar a fronteira, porque a Rússia também está na fase imperial, ao mesmo tempo que o Império Otomano quer que esse império se dobre às vontades, porque o Império Otomano é um império túrquico, essa população é uma população persa. Aí veja, ó, um detalhe interessante. E o Império Turco tinha dominado muita coisa ali. Tinha dominado muita coisa até as fronteiras. Mas o Império Turco nunca conseguiu dominar completamente o Império Persa, entende? A dinastia Qajar, inclusive, é aparentada das dinastias turco-otomanas, mas numa relação de meio que um estado próximo, assim. Um estado aliado, mas não um estado dominado pelos turco-otomanos.
que vai manter o seu domínio. E aí entenda, olha que interessante. Quando a gente pensa nesse momento e esses povos muçulmanos, nós temos os árabes, que tem uma grande população muçulmana, nós temos os turcos, que tem uma grande população muçulmana, e esses persas, que também tem uma grande população muçulmana. Só que esses três povos são completamente diferentes, tá? E até hoje funciona assim. Os persas não se dão muito bem, e o Gui vai falar já um pouco mais sobre isso, não se dão muito bem, a galera do Irã não se dá muito bem com a galera dos Emirados Árabes ou da Arábia Saudita, porque existe uma diferença cultural. Os persas, os iranianos hoje falam Parsi, que era a língua desses antigos persas. Enquanto a galera da Arábia fala árabe, que é o idioma arábico ali da região. Bom, só pra gente conseguir finalizar. Então, esse Império Qajar fica mega pressionado. Quando acaba, tem a Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França, né, organizam secretamente o famoso Tratado de Sykes-Picot, que vai resultar no acordo de, como chama? Sèvres. Tratado de Sèvres. No Tratado de Sèvres, que é a divisão do que sobrou do Império Turco-Otomano entre ingleses e franceses. E aí, o que a Inglaterra tem? Inglaterra tem a posse da Índia, já está estabelecido o Raj britânico, que a gente falou algumas conversas atrás. Esse Raj britânico domina todo o Paquistão, que faz fronteira com esse Irã. Qual que é o grande interesse da Inglaterra? Dominar o que pertencia ao Império Turco-Otomano nas costas do Irã. Então o Irã tá preso entre o Império Turco-Otomano. Os russos estão forçando o Irã pelo norte. O Irã tá completamente isolado. Russos invadem o Irã, Inglaterra invade o Irã e nesse processo cai a antiga dinastia Qajar e aí vai ter início em 1925 a dinastia, em 1925, certo. A dinastia Pahlavi, que é uma dinastia muito inclinada no sentido do Ocidente, só que ainda muito vinculado com o nacionalismo iraniano forte. Essa dinastia Pahlavi tem só 2 reis, o Reza Shah e depois o Mohammed Reza Pahlavi, né, que são pai e filho justamente, mas que não são das elites administrativas iranianas. O que são? São militares das camadas médias iranianas, líderes do exército iraniano, que organizam o poder e que vão se manter no poder. Se mantém no poder de que maneira? De maneira modernizadora. E aí eles vão se aproximar, nesse contexto, demais dos Estados Unidos da América. A gente vai ver o Irã, a partir de 1925, galgando completamente no sentido, crescendo completamente no sentido da modernização e da ocidentalização. Vão ser introduzidas as universidades, vai ser permitido liberdade de imprensa, vai ser permitido que as pessoas deixem de usar as roupas tradicionais, vai começar a chegar no Irã rádio, a propaganda de massa começa a crescer. O voto feminino, o voto feminino vai ser introduzido. A questão das mulheres nesse período. Isso vai se fortalecer muito como uma cópia do Ocidente. Só que, qual é o problema? Isso nas capitais, entende? As grandes cidades vão abraçar esse progressismo. Só que o mesmo não vai acontecer no Irã, no interior do Irã, o mesmo não vai acontecer nas alas mais conservadoras. E aí, lembre-se sempre, quando a gente fala de uma questão muito ocidentalizante, principalmente nesses mundos muçulmanos, nessas questões muçulmanas, e quando a gente fala em questão religiosa, a questão religiosa está sempre presa entre abraçar a modernidade e perder minhas características originais, me prender nas minhas características originais e perder o tempo em relação à modernidade. E vai ser justamente nesse contexto do Irã, que se moderniza excessivamente, que a gente vai ter a famosa Revolução Iraniana, que é muito diferente do que a gente pensa, né, de revolução normalmente, né, Gui? Cara, difícil, né? Tudo que você falou, né? Difícil. Sim. Porque acompanhando, difícil. Porque é um contexto diferente do que a gente tá pensando. Porque a gente sempre pensa muito Europa, que é um outro ator, né? Não, e vai e volta, entra, vai, sai, volta, né? Muita coisa, muito império em volta. O Irã, ele é Oriente Médio, mas ele é quase saindo do Oriente Médio, né? Quase saindo, Ele é o meio do caminho entre Extremo Oriente e Oriente Médio, né? Exato. E aí ele pega coisa de todos os lados, né? Sim, difícil a história iraniana. Sim. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto. Eu acho que tem 3 elementos aí do que o Pedro falou desse Irã pós-Primeira Guerra Mundial e principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Primeiro, as origens persas, que não vão ser abandonadas, beleza? Tanto é que o zoroastrismo vai ser super cultuado, vai ter muita gente ligada à língua, muita gente ligada à cultura e à origem persa. Segunda coisa, claro, a religião islâmica.
Porque a população é muito islâmica e o islamismo, que é de uma origem árabe, é influente no Irã. Então o Irã carrega essa dualidade, né? É difícil, né? Porque é um país islâmico? É, e carrega isso. Só que é um país persa, de origem persa e tá na Pérsia. E tem um terceiro fator que é essa questão do Ocidente. Até que ponto se abrir a cultura ocidental e até que ponto não se abrir a cultura ocidental. Bom, o que acontece é que na dinastia dos Pahlevis, no governo, né, é o Mohammed, né? Mohammed Pahlavi, a gente vai ter um processo de muita abertura ocidental. Então, gente, é surreal quando você pega, por exemplo, foto do Irã na década de 70. Sim. O Irã em 72. É a galera, as mulheres na praia de biquíni. É a galera tomando uma Coca-Cola e comendo um McDonald's. Você fala, ué? Na Universidade de Teherã. Na universidade. As mulheres na Universidade de Teherã. Tipo, ué. Então, existe um fator ocidentalizante muito importante. Mas, ao mesmo tempo, é um governo muito ruim em 2 aspectos. Não que ocidentalizar necessariamente seja bom, tá? Mas existem 2 problemas muito sérios. É uma autocracia extremamente violenta, é uma monarquia, mano, muito autoritária. Tinha uma base constitucional, tinha uma basezinha lá, mas inútil praticamente. Inútil. A gente não pode chamar de absolutismo, mas que você pode fazer um paralelo muito grande. Era um governo autoritário, repressivo, com uma polícia política violentíssima. Cara, quando a gente fala de assassinato, de repressão, de tortura, desaparecimento de muitas pessoas, é muito violento o Irã. E segunda coisa, crise econômica, tá? A situação não estava boa. É muito falado, tanto que a dinastia Pahlavi era extremamente exuberante, opulente, e fala-se das festas do palácio e todo mundo comendo caviar, enquanto que a pobreza e a miséria era gigantesca. Lembrando que essa população pobre, miserável, ela vai se associar muito ao islamismo. Era uma população muito religiosa, que recorre, né, à religião como uma tentativa, né, de ter um pouco mais de conforto, né, dos problemas que vive. Bom, então você tem um governo ocidentalizado, você tem um governo com uma crise econômica gigantesca, você tem um governo corrupto, um governo, cara, que tá fazendo um monte de acordo em benefício próprio, e você tem uma situação de uma pobreza, de uma miséria, de um governo autoritário, repressivo e por aí vai. Ô Gui, só uma coisa, eu acho assim, eu acho não, né? A ideia é, né? E aí, veja, a gente tá tão acostumado quando a gente pensa em democracia, que esse governo monárquico, ele tem as características do absolutismo, né? E a gente, no geral, não chama isso de corrupção quando fala de absolutismo. Mas é totalmente corrupto, porque eles acham que a economia são eles mesmos, né? Mesmos. É bizarro isso, né? É isso. É bizarro. E aí, cara, desculpa, perfeito. Não faz muito sentido. Porque cria-se uma ideia de que eu estou gastando hoje, numa lógica republicana ou ocidental ou democrática, você não pode gastar o dinheiro público com benefício próprio. Exato, isso é corrupção. Numa joia. E numa monarquia absolutista, o dinheiro público é o seu dinheiro, né? Isso, né? É isso. E aí, o que vai acontecer? A partir de 1976, o Irã começa a entrar numa onda gigantesca de manifestações. Principalmente, vamos lá, que o Pedro falou que foi muito legal, galera do interior, população pobre do interior, e que começa a se aliar, e talvez um dos maiores nomes, eu até anotei aqui porque são nomes difíceis de falar, que aparece uma liderança islâmica xiita, que é o Ayatollah Khomeini. Esse cara é o fundador da República do Irã e é o principal nome hoje do Irã, tá? Porque o Khomeini, o Ayatollah Khomeini, ele aparece como uma liderança religiosa conservadora no sentido dos costumes iranianos, xiita, tá? Ayatollah é um título xiita. E a galera começa a seguir esse cara e a fazer uma série de manifestações contra o Shah, contra o governo. Bom, nessa linha tudo explode em 1979, que começa uma série de invasões ao Palácio Imperial, uma série de manifestações muito violentas em Teherã, e que o rei, né, o governante, é obrigado a abandonar. Ele vai pra Paris, se eu não me engano. Sim. E ele foge, e ele renuncia, abdica do trono, ele foge do Irã. E aí o Irã entra numa linha sem governo, tá? O Shah, que era o antigo rei, ele deixa um cara como primeiro-ministro lá, só que o cara fica 30 dias no poder. Por quê? Porque depois da Revolução Republicana, que expulsa o rei, entra a Revolução Islâmica. Cuidado.
a Revolução Iraniana tem 2 momentos. 2 momentos. Eu nem falei plural aqui. Relaxa. Tem 2 momentos. O primeiro momento, que é o movimento de uma revolução republicana, que vai acabar com a monarquia. E o segundo momento, que é uma revolução islâmica, que vai colocar o Ayatollah Khomeini no poder e vai estabelecer que o Irã se tornará uma república xiita fundamentalista. Eu consegui associar muito, a fins didáticos, pelo amor de Deus, com a história da Revolução Russa, né? Sim. Primeiro, uma revolução republicana, né, de acabar com a monarquia, depois uma revolução bolchevique socialista. Perfeito. E no Irã, primeiro uma republicana de acabar com a monarquia, depois uma islâmica fundamentalista. Sim. Bom, então a partir do final de 1979, o Khomeini e Ayatollah, olha o nome dele, é Ayatollah Ruhollah Khomeini, ele assume o poder e ele estabelece uma república fundamentalista islâmica. E aí é muito louco, porque, Pedro, no conceito ocidental, uma revolução carrega muito a ideia de aumentar os direitos, né, no sentido liberal, e quando a gente pensa na Revolução Francesa, que de repente, nossa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas aqui é um conceito de revolução estranho pra gente. De novo, não vamos julgar, né, a gente sempre pensa nisso, não vamos falar que é bom ou ruim, e não faz sentido também, porque são valores diferentes. Mas é uma revolução que vai entrar e vai tirar todos esses direitos femininos, que vai proibir os valores ocidentais, né? É muito famoso, né? Quando a gente fala, cara, proibir o mini-saia, proibir qualquer vestuário oriental, proibir maquiagem, adultério, consumo de bebida alcoólica, sexo fora do casamento, proibir o cinema, proibir o jogo. Então, de repente, entra um monte de valor islâmico bem conservador. E aí, o Alcorão entra como lei fundamental máxima e vai existir o cargo de primeiro-ministro, depois tem uma reforma que é o cargo de presidente, hoje é presidente, tá? Que tem eleição, mas é sufrágio masculino, é universal masculino, que tem a ideia de valores extremamente fundamentalistas. E hoje o Irã é conhecido como um país muçulmano islâmico fervoroso. Então, Pedro, acho que é legal, eu gosto da sua opinião sobre isso, o tanto que é uma revolução diferente do conceito ocidental de revolução. É uma revolução, se a gente fosse aplicar conceitos ocidentais, é uma revolução conservadora, né? No sentido de que revolução, porque ela muda a ordem das coisas, então ela mudou completamente o formato do Estado, organização social e tudo mais, mas no lugar do progressismo, que quase sempre a gente associa a palavra a revolução, essa é uma revolução estritamente conservadora, né? E aí, uma outra coisa interessante, apesar de atualmente existir um sistema com primeiro-ministro, um sistema com presidente no Irã, não existe candidatura política, não existe partido político sem autorização dos ayatolás, né? É um sufrágio universal que você pode votar em quem quiser, mas todos que estão disputando a eleição tiveram o prévio ok do Ayatollah. É isso aí. E o Ayatollah passa a ser chamado dentro do Irã, a partir desse momento, de líder supremo da nação, né? Supremo líder. Isso, supremo líder. E é um conselho, né? Existe o Ayatollah principal, mas é um conselho formado por outros Ayatollahs, e aí, de novo, Ayatollah é uma palavra que significa justamente, que está associada justamente à ideia de ser descendente do Maomé. Então, você não eu sou um cara que aprendi o Islã e agora eu sou Ayatollah. Não. Você precisa fazer parte das linhagens e... Porque é xiita. Exato. É isso aí. Exato. Bom, terminando. Antes de tudo, e pra mim, antes de qualquer coisa, e definitivamente o ponto mais importante da nossa conversa é: a Revolução Iraniana é uma revolução contra o Ocidente, contra os valores ocidentais, contra a lógica ocidental. É uma revolução que visa defender os valores islâmicos. E, portanto, deve-se imaginar, né, eu pensando numa mentalidade iraniana, que o homem iraniano, apoiador do seu regime, com um sentimento nacionalista, ele é um cara que carrega um ódio muito grande dos valores ocidentais. E é por isso que o Irã, depois de um pouco de tempo da Revolução, começa a investir pesado num programa nuclear secreto. Lembrando que o Tratado de Não Proliferação de Armas, que a ideia de controle, são medidas ocidentais. E o Irã, naturalmente, se considera inimigo dessa galera. Então, o programa nuclear iraniano foi um programa secreto, desenvolvido exatamente... Pedro, acho que a gente já falou isso aqui 15 vezes. O programa nuclear não é pra eu sair usando bomba nuclear, não. É pra eu me tornar um país
no sentido geopolítico, muito respeitado e temido no contexto internacional. Sim. E o Irã entende que o Ocidente é seu inimigo, ele precisa se proteger contra isso. Sim. Em 2003, descobriram esse programa, aplicaram um monte de sanção, né, muitas sanções. Em 2015, o Barack Obama fez um acordo para tentar controlar o esquema, e o Irã gostou porque essas sanções caíram. Em 2018, o Trump cancelou esse acordo e as sanções voltaram. E hoje, a União Europeia, principalmente já ainda com os Estados Unidos, com o Biden, com a Rússia e com a China, estão reorganizando. E eu acredito, pelo que está acontecendo, é errado falar do futuro, né? Mas eu acredito que esse acordo deve ser renovado em breve. E aí tem aquela coisa, né, Gui, que a gente sempre fala quando se discute história, que é o seguinte: da mesma maneira que o Oriente tem essas questões, o Ocidente também tem. E aí, quando se trai a aliança com os Estados Unidos, e aí trai da maneira que você quer entender isso, os Estados Unidos também não deixam barato, né? Quando ocorre essa revolução conservadora no Irã, dentro dos Estados Unidos isso não cai bem. Então, tem um setor político que, quando o Trump cancela qualquer acordo com o Irã, se sente muito energizado politicamente. A mesma coisa vale para Cuba. Quando é feita a Revolução Cubana, ela tem moldes essencialmente anti-estadunidenses, isso cria uma ruptura entre as relações Estados Unidos e Cuba. Boa. E aí uma reaproximação significa algumas coisas para alguns setores, mas um afastamento traz aqueles setores mais conservadores a ideia de que é isso mesmo. Os Estados Unidos devem fazer isso porque essa galera abandonou os Estados Unidos lá atrás, né? Cara, desde a Revolução Iraniana até hoje, se for para colocar um país do Oriente Médio que é considerado o maior inimigo dos Estados Unidos, é o Irã. Mais do que o Iraque, mais do que o Afeganistão. É isso aí. Sim. Faz muito sentido. É pontual a questão com o Iraque, é pontual a questão com o Afeganistão, mas o Irã continua. Você tem muita razão. Né? Cara, então vamos falar dessas relações do Irã hoje, né? Como é que tá esse país aí. Excelente. Vamos pro nosso terceiro e último bloco. É isso aí. Roda pra nós, então. Que passada incrível de bola essa, inclusive. Maravilhoso ser chamada. Incrível. Gui, bom, e aí? Vamos falar sobre relação ao mundo? Fala um pouco sobre o Brasil, você fala um pouquinho de mundo. Fechou? Fechou. Não bora. Tem muito pra falar de mundo, não, porque eles não têm muito coleguinha. É isso aí. Eles ficam sempre sozinhos. Bom, interessante, eu já disse isso aqui antes, mas é interessante dizer, que originalmente a ideia de aproximação, quem abre as portas para essa aproximação com o Irã, quem abre as portas para essa negociação do mundo com o Irã é o governo brasileiro. O governo brasileiro tem essa tradição global de não ser alinhado, historicamente, pelo menos quando a gente pega o grande retrospecto das relações internacionais brasileiras. O brasileiro não tem uma aliança automática com os Estados Unidos, não tem uma aliança automática com a China. É um país que negocia e sempre foi visto internacionalmente como uma potência diplomática internacional. E é justamente o Brasil que vai buscar no Irã essa aproximação com os Estados Unidos. E por que disso? Porque o Irã é um grande consumidor de proteína animal e o Brasil sempre foi um dos maiores exportadores de proteína animal para o Irã, tá? Os abatedouros brasileiros seguem as regras do abate pedido pelo Irã, então existe essa relação. E os Estados Unidos acabaram entrando na frente e acabaram correndo com esse acordo. E aí o Brasil ficou meio para trás, o Brasil ficou meio magoado com essas questões lá previamente a 2015, tá? Se não me engano, lá por volta de 2008, 2009, estavam sendo costurados esses acordos. De novo, economicamente, o Brasil e o Irã têm proximidades, no sentido de que o Brasil é um exportador de proteína animal para o Irã, mas, de novo, é um país que obedece às sanções. Tanto que, quando a última leva de sanções for imposta para o Irã, tinha um navio de gado brasileiro, o navio iraniano carregado de gado brasileiro, que ficou travado no porto durante 3, 4 semanas. E isso foi um caos, porque, imagina, era gado vivo que ia ser abatido no Irã, e esse gado ficou travado no porto até a liberação das autoridades brasileiras, com medo do que os Estados Unidos poderiam fazer em relação ao Brasil, que estava mandando gado pro Irã, tá? Essa é a situação. E aí, quando tem que ter um jogo de cintura, né, mano? Você tem que... Exato, a gente tá falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falam assim, não compro mais o ferro do Brasil, internacionalmente acabou, o valor do ferro despenca. Não compro mais soja do Brasil despenca e tudo mais. É isso. Em relação ao mundo, que... Louco, né? Muito louco. Bom, vamos lá então. Em relação ao mundo, o melhor amigo do Irã
é o Iraque. Mas eles não são tão amigos assim. É isso que eu tenho pra te falar. O único país que é, tipo... Hello, brothers. Bacana é o Iraque, que é um vizinho e também tem uma tradição xiita muito forte. Mas hoje, gente, vamos lá. Só entrando num parênteses aqui. O mundo xiita dentro do Islã hoje é considerado uma minoria. Sim. É uma minoria. Então, pensar no Irã é pensar no grande país xiita mesmo, e pensar no grande país que tem uma tradição voltada a isso. Outros países também já tiveram, outros países podem até ter um governo xiita hoje. Mas não são um país tradicionalmente xiita que tem uma base xiita. Ou terem minorias populacionais xiitas. Exatamente. E aí hoje, tanto é que hoje a população xiita islâmica fala que sofre perseguição, né? Então, o Irã é um país, mesmo no mundo islâmico, bem isolado, certo? Tanto pela tradição persa, tanto pela questão xiita. Então, o Iraque é o mais amiguinho. E aí, onde mora o problema do Irã? Não é que onde mora o problema. Onde tá o grande problema, o maior problema, o gigantesco problema do Irã. É um país que é exatamente o contrário, digamos assim, que é a maior potência do Oriente Médio, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, olha só, é uma potência gigantesca, que tem mais petróleo, mais dinheiro, é o centro do islamismo. A Arábia Saudita é um país que vive uma monarquia extremamente autoritária, muito autocrática e que tem maioria sunita e que é extremamente amiga dos Estados Unidos e que tem uma influência gigantesca nos países em volta do Oriente Médio. Pedro, monarquia pró-ocidente, mano, mais pra linha sunita. Cara, não te lembra exatamente o que era o Irã? Sim, antes da Revolução. E aí, qual que é o lance? A Arábia Saudita hoje desenvolve um programa nuclear com o apoio dos Estados Unidos. Que incrível. E tem tudo que o Irã queria ter e não pode ter. Aí o Irã fala assim, pô, vocês ficam fazendo isso com relação a mim, mas a Arábia Saudita faz exatamente a mesma coisa e tá beleza? O seu Irã pareceu o craque Neto agora. Entendeu? E tá beleza. E aí, gente, qual que é o lance? Hoje a gente fala de uma guerra fria Irã-Arábia Saudita. Interessante. Existe uma guerra fria, existe um conflito brutal. Só que problema, a Arábia Saudita é muito alinhada e muito aliada com quase todos os países, né? Ela tem uma relação muito boa. Porque, de novo, é a maior potência também. Então existe um problema seríssimo. Qual que é o lance para terminar o rolê aqui? O Irã, vendo que não consegue muitos amigos no Oriente Médio, vendo que tá meio por fora do rolê, começou a se associar a grupos paralelos. A grupos fundamentalistas, a grupos que no Ocidente a gente adora chamar de grupos terroristas, a grupos que tentam tomar o poder. E hoje, onde que o Irã tá no apoio? O Irã tá no apoio do Hezbollah, no Líbano, tá apoiando o Hamas, que a gente já falou muito, né, na questão de Israel e Palestina, e o Houthis no Iêmen, né, e o Iêmen explodiu numa guerra civil complicadíssima. Então, quando a gente pensa em base de aliança do Irã hoje, a gente não fala muito sobre estados-nações formados. A gente fala mais de grupos paralelos, né? Grupos não sei, parapolíticos, como você definiria? Você entendeu, palavra, né? Mas não me vem à cabeça agora. Mas é isso, meio parapolítico, meio... É isso aí. A governo, contra a situação. E que, de novo, o Ocidente adora chamar de grupos terroristas. Sim, sim. Então, essa situação, delicado, né? Delicadíssimo. Delicado. Então, por isso que talvez o Irã tenha mesmo interesse em voltar pro acordo para perder as sanções aí e poder voltar a navegar em paz. Grupos paramilitares, né? Paramilitares, talvez seria uma pode ser outra também. palavra possível. Mas que complicado. É isso aí. Que complicado. Bom, pra variar, falamos, mais um dia né? complicado. Falamos, né? É isso, né? Será que esse final de semana vai ser bonito? Nunca é. Mas pelo menos tem gente, descanso. é isso aí. Bom, lembrando que nós estamos sempre no Spotify e no YouTube do Coruja Sábia. Toda quarta-feira, 19h15, tem episódio novo. Acompanha a gente, manda seu comentário, manda sua sugestão e estamos sempre aí. Fechou? É isso, Pedrinho? É isso. Um grande abraço pra vocês e semana que vem, com certeza, estaremos aqui. Valeu, galera. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.